Olá, alunos! Eu me chamo Paulo Mário. Eu me chamo Cristiano Souza. Somos professores de História do Centro Educacional de Mídias do Acre. E trazemos para vocês hoje uma super aula aqui da Formação Geral Básica com o tema Diversidade Cultural Indígena no Acre. E vamos fazer para vocês essa aula aqui direto do CDPI. Centro de Documentação e Pesquisa Indígena do Acre. A diversidade cultural indígena do Acre é marcada pela presença de 18 povos, incluindo os isolados, cada um com suas crenças, línguas, tradições, culturas e organização social e econômica. No Acre, os indígenas estão distribuídos em dois grandes troncos, os Aruac e os Panos. Os Aruac dominavam a região do Purus e os Panos, a bacia do Juruá. A história do estado do Acre está diretamente relacionada aos povos indígenas. Inclusive, o nome do nosso estado, que na língua apurinã, Aquiri, significa Acre, Aquiri, Rio dos Jacarés. E os estudiosos, então, descrevem que os povos indígenas acreanos são formados por três grandes grupos, Pano, Aruac e Arauá. Outro órgão que cuida dos povos indígenas no Brasil é a FUNAI, Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Aqui em Rio Branco, no Acre, não é diferente. A FUNAI tem como função proteger e promover o direito dos povos indígenas, realizando a identificação, demarcação e regularização de terras, além de fiscalizar e monitorar essas áreas. A instituição também atua na proteção de indígenas isolados e de recente contato, na proteção ao meio ambiente, assegurando a manutenção e o bem-estar dessas populações tradicionais. Estamos aqui na CASAI. A CASAI é a Casa de Apoio à Saúde Indígena no estado do Acre. Ela cuida do acolhimento, assistência e apoio à saúde das comunidades indígenas que precisam aí de um serviço de saúde, que precisam de tratamento de saúde em nosso estado. A CASAI é um espaço fundamental para a promoção, proteção e recuperação da saúde indígena aqui do nosso estado. Aqui acontece um trabalho voltado para garantir aos povos indígenas que precisam de tratamento de saúde, recuperação, moradia temporária, alimentação e o principal, um tratamento humanizado. Importantes na preservação da memória, da cultura e do patrimônio histórico, o Museu dos Povos Acreanos abriga uma série dedicada aos diversos costumes indígenas, com a exposição de objetos, artefatos e artesanatos da cultura indígena, valorizando a cultura desses povos. Não é isso, Cristiano? Isso mesmo, Paulo. Em outros estados amazônicos, como aqui no nosso Acre, povos indígenas ocupam universidades, espaços artísticos e políticos. Essa presença fortalece a preservação cultural e mostra como a diversidade indígena enriquece toda a nossa sociedade. Além disso, cada artefato produzido possui significados próprios dentro da cultura de cada povo. Os desenhos, as cores e as formas expressam história, mitos e crenças que reforçam o sentimento de pertencimento e fortalecem os laços comunitários. Assim, os itens confeccionados tornam-se meios de comunicação e preservação cultural, garantindo que o conhecimento ancestral continue vivo e seja repassado às novas gerações. Nos tempos atuais, esses objetos também assumem uma função social e econômica importante. Muitos povos indígenas produzem e comercializam seu artesanato como forma de gerar renda e afirmar sua cultura diante da sociedade envolvente. Essa prática contribui para o reconhecimento da diversidade cultural brasileira e para a valorização dos povos originários, combatendo estereótipos e o preconceito histórico. A importância dos itens confeccionados pelos povos indígenas vai muito além de sua função prática ou utilitária. Cada peça carrega saberes transmitidos ao longo de gerações e representa uma relação profunda entre o ser humano e a natureza. Esses objetos não são apenas produtos materiais,
mas expressões simbólicas de identidade cultural, espiritualidade e memória coletiva. A confecção artesanal é parte essencial do modo de vida indígena, pois envolve o domínio de técnicas tradicionais, o uso consciente dos recursos naturais e o respeito aos ciclos da floresta. Ao transformar elementos como barro, sementes, cipós, madeiras e penas em objetos de uso cotidiano ou ritualístico, os indígenas revelam uma visão de mundo baseada na sustentabilidade, no equilíbrio e na reciprocidade com o meio ambiente. As políticas públicas voltadas à preservação da identidade e cultura das populações tradicionais também estão voltadas para as 15 etnias que se encontram no estado do Acre. São elas: Xauandaua, Jabinauá, Manchinere, Unicuni, Culina, Axaninca, Xananaua, Iauanauá, Catuquina, Saianaua, Jaminauá Arara, Apolima Arara, Puianauas, Nuquinins, Nauas e os índios isolados. O Centro de Formação dos Povos da Floresta oferece cursos de formação de agentes agroflorestais indígenas, cursos e oficinas em informática, geoprocessamento, ilustração científica, políticas linguísticas, elaboração de projetos, educação digital e práticas culturais. No espaço ainda se realizam encontros, seminários, oficinas, fóruns e reuniões, além de outros eventos. Ao longo de sua trajetória, a CPI Acre tem atuado em diversas áreas, como a educação escolar indígena, saúde, formação de lideranças, proteção territorial e valorização das línguas e culturas indígenas. Sempre de forma participativa, buscando caminhar lado a lado com as comunidades. Assim, ao conhecer a CPI Acre, entendemos que se trata não apenas de uma instituição, mas de uma parceria histórica na construção de direitos, justiça social e respeito à diversidade cultural dos povos indígenas do Acre e do Brasil. Muito bem, alunos. Agora que vocês mergulharam por todo esse conhecimento e adquiriram bastante bagagem para discutir sobre a diversidade cultural indígena no Acre, eu te convido a realizar junto comigo aqui, duas questões, duas atividades. Vem comigo, olha só. Atividade número 1. O Acre possui terras indígenas demarcadas que garantem o direito à terra, ao território e à preservação cultural. No entanto, esses povos ainda enfrentam desafios como invasões, exploração ilegal de madeira e pressão econômica. A demarcação das terras, prevista na Constituição de 1988, representa, letra A, um privilégio dado aos povos indígenas em detrimento da agricultura familiar. B, uma medida que visa integrar os indígenas definitivamente ao mercado de trabalho urbano. Letra C, o reconhecimento do direito originário dos povos indígenas às suas terras tradicionais. Letra D, a ação de tutela, que reforça a dependência dos povos indígenas do Estado. Ou letra E, a substituição do modo de vida indígena pelo desenvolvimento econômico nacional. Você consegue resolver, inclusive, com o conhecimento e a bagagem que você já tem, meu querido aluno. Qual é a alternativa correta? Exatamente. Essa demarcação representa o reconhecimento do direito originário dos povos indígenas às suas terras tradicionais. Alternativa C. Estou orgulhoso de vocês que acertaram, viu? Quem não acertou, tem mais uma oportunidade agora na atividade 2. Acompanha comigo. A educação escolar indígena no Acre tem buscado respeitar a diversidade cultural, linguística e histórica dos povos. Escolas indígenas bilíngues, por exemplo, são implantadas para ensinar tanto em português quanto na língua nativa. Esse modelo de educação tem como principal objetivo, letra A, substituir gradualmente as línguas indígenas pelo português. B, reforçar apenas os conteúdos nacionais sem adaptações culturais. C, homogeneizar a formação dos povos indígenas, aproximando-os
do padrão urbano. Letra D, restringir os indígenas do aprendizado tradicional sem acesso às ciências modernas. Letra E, valorizar a identidade indígena e promover a interculturalidade. Qual é a alternativa que vocês marcam aí? Muito bem, muito orgulhoso de vocês. Letra E, valorizar a identidade indígena e promover a interculturalidade com estes povos. Olha, fico muito feliz de ter participado desse momento com vocês. Foi uma aula que eu tenho certeza que agregou muito valor e muito conhecimento que vocês vão levar para a vida e esse conhecimento vai ajudá-los aí em provas futuras, em produção textual, em redações e etc. Eu vejo você em uma próxima aula, viu? Até mais, tchau!